Boa tarde ou boa noite, amigos, porque são 18 horas de terça-feira. E como todas as terças-feiras, a gente tem mais um capítulo da história da distribuição automotiva do Brasil e do mundo aqui no The Dealers. E hoje é um caso inusitado. Por que é inusitado? Porque nós temos a primeira mulher dealer para falar aqui com a gente. E eu não sei porque é tão difícil, que eu me esforço para trazer mulheres aqui, mas elas não vêm. E eu tenho que dar os parabéns e agradecer a presença da Heloísa Ferreira, que está aqui comigo de São Carlos. Muito obrigado por ter vindo, é um prazer ter você aqui. Parabéns por ter sido a primeira mulher a vir no The Dealers. Sirva de inspiração para todas que eu convido para vir aqui, por favor. E aí, Elo, tudo bom? Tudo jóia, eu que agradeço, de verdade, fiquei contente e, enfim, eu não costumo fugir das coisas. Eu sei Quando a coisa é difícil, talvez eu fique até mais motivada, talvez seja uma forma sempre de eu estar... Você gosta de desafios. desafios. Ter feito a minha carreira e algumas escolhas na minha vida, eu acho que estão voltadas a isso. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz com o convite, estou feliz de estar aqui, de estar de volta com você, tantos anos que a gente se conhece. Que bacana, muito Enfim, bom, muito bom. Me conta um pouquinho, vamos, para todo mundo saber, como é que começou essa história? Teu pai era concessionário, isso, já em São Carlos, Volkswagen, e você estudava estudou engenharia, não foi? Sim, na verdade, assim, a concessionária eu sou terceira geração já. Ah, então teu avô já tomava conta? Era o meu avô, que fundou. então é uma coisa da família, tá? Meu pai também é engenheiro, mas não é de São Carlos. Ele foi estudar em São Carlos, fazer USP, e ele era professor universitário. Olha que legal. Só que eu tinha um tio que faleceu muito prematuramente, ele tinha 30 e poucos anos, que era o que tocava a concessionária. E não tinha mais ninguém para tocar. Naquela época, minha mãe não era uma mulher para trabalhar fora. Dona de casa, né? E aí, meu pai é quem assumiu os negócios. Eu comecei, na verdade, assim, em termos de vida profissional, eu comecei relativamente cedo. Eu tirei minha carteira de trabalho, eu tinha 14 anos. Porque eu sempre fui muito inquieta. E nas férias eu ficava entediada e eu resolvi que eu queria trabalhar nas férias. Então eu fui pedir emprego num boticário e fui trabalhar. De vendedora no boticário? De vendedora. E adorei, foi divertido, tudo mais. Depois teve uma história que a dona até ligou para minha mãe quando descobriu que eu era eu, para falar, Nancy, tem alguma coisa acontecendo? A minha mãe falou, não, ela quer trabalhar, bota para trabalhar. Enfim, e assim foi. Aí depois eu fiz intercâmbio. Quando eu voltei, eu resolvi dar aula de inglês. Você foi fazer high school nos Estados Unidos? Fui fazer high school. Quando eu voltei, eu dava aula de inglês. Dava aula de inglês aos finais de semana, no sábado. E 2 vezes durante a semana. E durante a minha graduação, eu dei aula de inglês também. A graduação inteira, a gente fazia período integral. À noite eu dava aula. E depois, no final da faculdade, quando mudaram um pouco os créditos, eu trabalhei na Faber-Castell, que muita pouca gente sabe, mas é ali em São Carlos, a Faber-Castell. Que faz lápis, essas Que faz coisas. lápis. Isso. Eles têm hoje... Mais coisa, não tem? Tem mais coisa. Eles têm uma unidade em Manaus, mas na época, boa parte das coisas ainda estava em São Carlos. E eu trabalhei na divisão de lápis preto. Eu tinha eu fiz iniciação científica em desenvolvimento de novos produtos na indústria automobilística, mas voltado para autopeças. Tá, nesse período, você fez curso de sucessor Volkswagen? Não fiz. Não fez nenhum? Sério? Não teve na minha época. Acho que eu peguei uma entre-safra. Porque eu fiz muito antes, óbvio, que eu sou bem mais velho que você, mas eu fiz em 77. 78, então, por aí eu fiz. Mas eu peguei meio que uma entre-safra, eu acho. Porque a Adriana, minha irmã mais velha, que hoje trabalha comigo, ela fez. Mas eu sou mais nova um pouco, e aí eu acabei não tendo essa oportunidade de fazer o curso. Ah, que bom. Mas enfim, aí eu trabalhei na Faber, foi super legal. Eu trabalhava na área de desenvolvimento de novos produtos, mas a viabilização industrial disso era divertidíssimo, porque o pessoal do marketing da Faber vinha com projetos novos e a gente tinha que viabilizar.
Até que meu pai me convidou para ir trabalhar com ele, porque ele sabia que eu podia ter uma carreira diferente, como engenheira, ou ir para fora, mudar de São Carlos, enfim. Mas eu resolvi aceitar o desafio. Ele falou que ele estava precisando de uma pessoa com meu perfil e eu aceitei. Quando mais ou menos foi isso? Isso foi no meu último ano de graduação. Então eu já estava praticamente me formando e já tinha bastante horas assim disponíveis. Eu fiz mestrado logo que eu me formei. Foi bem difícil terminar o mestrado e ir trabalhando. E eu comecei na concessionária como assistente do gerente de serviços. E como é que foi essa história assim? Porque sempre que vai o filho do dono trabalhar na concessionária, né? Assistente gerente de serviço olha e fala assim, ixi, botaram aqui alguém para me fiscalizar, né? Agora eu vou ter que ficar prestando contas aqui, porque ao mesmo tempo ela é minha assistente, mas ao mesmo tempo eu não posso mandar ela embora. Eu acho que para ele, na verdade, eu acho que talvez... Eu também, eu tinha 22 anos, 21, tinha acabado de fazer 22, 21, 22. Eu acho que ele... Sinceramente, acho que eu não consegui, acho que, sentir tanto isso, mas eu queria realmente aprender. Então, talvez, o que eu consigo ver é que ele via que eu queria aprender. Não necessariamente tirar o lugar dele, mas eu queria aprender. Meu papel ali era esse. E ele acabou se desligando depois de um tempo e eu virei gerente de serviço. Aí eu fui promovida. Aí as coisas mudaram, porque na época eu tinha pouca experiência e gerente de serviços lida com problema. Você era engenheiro o quê? Eu sou engenheira de produção. De produção. Produção de materiais, na verdade. Mas que funciona para a oficina? Muito, era o que eu ia dizer agora, porque... Planejamento e controle da produção, olha só, é perfeito para a oficina. É um lugar perfeito, porque a gente produz, na verdade, um serviço, mas é o único lugar da concessionária que você tem transformação, porque o resto, a gente só está comprando produto e vendendo produto. A gente é um intermediador. Agora, ali não, ali a gente está produzindo algo, então... Claro que a minha graduação me ajudou bastante em termos de organização da oficina, de tornar a coisa mais produtiva, eficiente. Isso tudo a gente conseguiu fazer muito bem feito, eu acho. É o lugar que eu mais gosto de trabalhar ainda. Na verdade, hoje a Adriana, minha irmã, trabalha comigo, então, na verdade, somos nós duas. Uma empresa gerida por mulheres, 2 mulheres. Isso é raro, hein? No ambiente concessionário. Não, é raro. É raro. Eu acho que o começo da Adriana, que foi um pouco antes de mim, e o meu começo foi difícil. Não foi fácil porque era um ambiente, que a gente entrava numa sala, era sempre 100 homens e tinha 3, 4 mulheres. Hoje em dia eu acho que isso está mudando. No lado da montadora também, a gente não via mulheres hoje. Executivas, né? As executivas hoje eu acho que está mudando. Então, mas isso também já está fazendo 20 anos, né? Então, acho que tinha que mudar. Tem uma história assim que eu vejo, né? Vamos lá, pegando que a rede é de empresa familiar, normalmente, né? E aí... A primeira geração fundou, a segunda desenvolveu, normalmente tem filhos, né? Os filhos, homens, às vezes ficam no negócio, as mulheres casam, vão com o marido para outro lugar, ou às vezes até o genro assume, ou coisa do tipo. Mas a mulher sempre tem um papel meio de coadjuvante, né? Eu não vejo, assim, nessa sucessão, ela assumindo um papel principal, que nem vocês fizeram. É difícil muito acontecer. Eu não sei se foi por falta de opção que meu pai fez a gente um pouco diferente, porque ele só teve 3 filhos mulheres. Mas a verdade é que ele criou a gente para ser totalmente independente. E isso é diferente quando você se vê, você é criada, ou a forma como você é criada, desenvolvida, enfim, sempre... Eu acho que isso foi grande, uma boa parte disso, eu acho que foi a forma como meu pai viu as 3 filhas, nesse sentido de não, elas têm que ser independentes, e eu acho que a resposta também que a gente conseguiu dar, né?
Que legal, que legal. E E hoje você faz o que exatamente? Então, era isso que eu ia dizer. Como é que a gente se divide, eu e a Adriana? A Adriana hoje ela está na área comercial, novos e usados. Então, essa área sempre foi. Na verdade, quando eu comecei, a Adriana já estava mais ligada a essa área. E eu assumi pós-vendas, a parte contábil, fiscal. Eu também me envolvi, porque na engenharia de produção a gente também aprende até contabilidade. Por isso que eu falo, bom, se alguém quiser fazer engenharia de produção, conversa comigo, porque eu faço a maior propaganda do curso. É uma engenharia, eu acho que engenharia te dá um modelo de pensar negócios diferente. Claro. Eu acho que a gente tem uma técnica. E só que ela tem várias disciplinas que vão para a área Mas da mesmo engenharia, administração. ninguém escolhe engenharia por acaso, para começar, né? Sim. E no teu curso de engenharia de produção, tinha muitas mulheres? Não. Então, Na época mesmo... na minha sala, nós éramos em 30 e tinham 6 meninas. Então, para vamos pegar 20%. 20%, 80% homem masculino. Então, isso para mim, esse ambiente masculino não era um problema para mim. Já estava acostumada. Eu já estava acostumada, porque eu vinha de um ambiente de graduação mais masculino, e quase que totalmente masculino, e eu sempre não era isso. Isso nunca me deixou muito desconfortável, mas é muito mais desafiador, e principalmente você, na época, quando eu comecei, que eu era muito jovem, porque eu resolvi já logo ir trabalhar na concessionária, então eu era jovem, não tinha tanta experiência e ainda era mulher e loira, né? E aí é aquele problema, né? Não ajuda muito, né? Não ajuda. Mas enfim. Mas você enfrentou realmente muito preconceito ou não? Eu acho que não é preconceito, talvez é a voz, entendeu? Eu acho que você acaba não tendo tanta voz. Para você é muito mais difícil você ganhar respeito, muito mais. Conquistar autoridade. Muito mais, porque você precisa demonstrar mais valor. Mais isso, valor. Isso também você vê em relação aos teus colegas concessionários, por exemplo, reunião de associação, assim, quando você começou a frequentar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você já conhecia. Pelo amor de Deus, não. Mas eu tô dizendo naquela época, como você começou a frequentar. Vamos supor que acho que tem um pouco, sim. Eu acho que, sim, eu fiz parte da Sobrave durante o período da diretoria. Então, eu ainda era bem jovem na época. Em 2005 você fazia parte da Sobrave por aí. Fazia. Não era? E eu era bem jovem, mas foi uma experiência única. Eu falo que, assim, eu sou muito grata às possibilidades que a vida me deu e às escolhas que eu fiz, porque, no fim, não posso dizer, eu acho que eu tenho uma vida boa, um trabalho bom, me relaciono com pessoas. Olha só, hoje eu estou aqui, sempre conheci muita gente, então eu sou realmente muito grata a tudo que o trabalho me proporcionou, porque eu consegui, eu acho que em termos de objetivos de vida, eu estou num lugar que eu tô bem. Que legal, que bacana. Tô bem, isso é bom. E você já pensou na sucessão, você e tua irmã? Assim, como é que a gente vai tocar esse negócio daqui para frente? Pois é, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Acho que eu e a Adriana. Eles, por enquanto, os mais velhos, né? Os meus sobrinhos. O meu filho ainda está com 13 anos, vai fazer 14. Eles ainda estão pequenos. Eu acho que para esse tipo de coisa. Quantos anos eles têm? Esses mais velhos vão começar a faculdade. Então, mais uns 4 anos, vamos supor, por aí, né? Eu acho que assim... Vão para o mercado de trabalho de alguma forma. Ou vão para o mercado de trabalho de alguma forma. Na verdade, a gente não forma eles para eles serem sucessores. Eu acho que isso, se vier, tem que vir da vontade deles. Mas não cria uma expectativa? Você não tem uma expectativa em relação a isso, ou a tua irmã? Assim, porque... eu tenho uma expectativa do meu filho ficar bem. Não, tá, mas tem um negócio também que você quer que fique bem. É um negócio que claro, não, sim, é claro. Mas então... eu acho que ele precisa se preparar sim, e chegar num ponto. Como eu também tenho filho homem, e eu acho que os filhos homens
talvez amadurece um pouco depois, eu tenho essa impressão, tá? É verdade. Porque eu também tenho uma sobrinha mulher. Não, é verdade. Olha, eu sendo homem, garanto para você que a mulher amadurece muito antes. Então, eu acho que tudo eles têm um tempo diferente. Então, agora, se eu perguntar, meu filho já falou que quer fazer várias coisas. Então, mas está muito novo, né? Ainda está novo. E eu acho que meus sobrinhos estão aí definindo, já sabem o que querem, mas vão prestar vestibular. Eu acho que o foco é outro, por enquanto. Então, vamos ver. Mas eu acho que tem bastante pergunta por aí. Porque o futuro do negócio... É que é aí que eu ia chegar. É assim, você vê grandes grupos se consolidando, né? Né? Formando grandes grupos. Você faz parte, hoje, de uma minoria. Assim, na rede Volkswagen, vamos supor, tem muitos ainda. Nas redes mais antigas, se você pegar a Ford, mesmo sendo Ford, que parou de produzir no Brasil, né? Mas tem grupos ainda bem antigos. Chevrolet e Volkswagen. E alguns Fiat. Porque o resto é tudo newcomer, né? Então, aí, normalmente, alguém que já tinha uma marca dessas e virou Hyundai, Toyota, aí foi indo, né? E foi evoluindo nisso, né? Pegou alguma francesa, Nissan, não importa. Você vê que o caminho é a consolidação, você vê que o caminho é os pequenos se unirem, os que não fazem parte de grandes grupos. Como é que você vê? Qual é a história que você vê pela frente, assim? Olha, eu acho que o negócio, de uma forma geral, o negócio da distribuição de veículos, eu acho que ele está mudando muito antes até de te responder essa pergunta. Eu sempre dizia, eu sempre tive para planejamento, como olhar o curto, médio e longo prazo. E há um tempo atrás eu falava uma coisa, mas agora já encurtou ainda mais. Eu acho que hoje longo prazo é no máximo 30, 36 meses. Eu não acho que a gente consegue falar muito depois Além de 3 anos, eu 3 concordo anos. com você. Então, curto prazo, para mim, é 3 meses, 4 meses. Médio prazo, 180. 1 ano, talvez. Não é? Então, é uma loucura. Se você pensar, talvez 30, 36, eu falaria até 24, mas 2 anos. Pera lá. Então, eu acho que isso, que é o grande vou desafio. interromper você, mas assim, há 2 anos atrás, quem diria que essas marcas chinesas com veículos híbridos elétricos iam ter 5% de share? Pois é. E talvez chegue a 10%. Pois é. Então assim... Eu mesmo, que vivi minha vida inteira nesse mercado, falei assim, não, calma, não é assim, né? Não é da noite para o dia. E parece que está sendo, né? Você tem plena razão. Está sendo. Então, esse eu acho que é o maior desafio. A gente também, eu acho que toda essa questão dos veículos elétricos e híbridos, muita gente fala do totalmente elétrico, eu já sou mais de acreditar no futuro com os híbridos. E eu também acredito que quando a gente olha para esse mercado, no totalmente elétrico, existe uma questão que a área do pós-vendas fica muito esvaziada também. Muito. O que... E as margens do zero cada vez diminuindo. Cada vez menores. Então a gente olha, a gente fala, bom, para onde a gente está indo? Por isso que eu digo que eu tenho muito mais perguntas do que resposta. Porque eu acho que o que a gente precisa... Mas você é uma engenheira que trabalhou com produção. Você faz o planejamento. Pois é. Então eu tenho aí meu planejamento para 2 anos no máximo. E, é claro, sempre pensando em você, em solidez. Eu acho que assim, eu tenho, na verdade, alguns grandes valores, que é você ter uma empresa muito sólida, tá? E sempre muito eficiente. Eu acho que isso faz com que a gente hoje tenha o tamanho que a gente tem, porque a gente consegue ser bem eficiente dentro da nossa... na nossa dimensão, entendeu? E uma outra coisa é o foco sempre muito focado no atendimento a cliente, a experiência do cliente. Mas isso é fácil falar agora, né? Porque todo mundo fala isso. Mas isso sempre foi talvez também seja por conta dessa formação da qualidade
que é uma coisa que eu trabalhei com isso, né, com qualidade durante a minha graduação, que é um dos pilares da engenharia de produção também. E a gente sempre teve muito foco em atender o cliente, que essa experiência tenha o menos fricção possível. Então, eu acho que o negócio que a gente consegue do nosso tamanho está relacionado a isso e a estar sempre envolvido desde que começaram a falar em inovação, que eu acho que a gente está falando aí vai de quase uns 8 anos, a gente está sempre ligada a esse ambiente de alguma forma, a Descasa, e eu e a Adriana, a gente se ligou Bom, a São esse Carlos é um ambiente. polo Pois é. de tecnologia do estado de São Paulo, né? Isso já ajuda Com muito. muitas incubadoras, startups. Então, é essas que coisas. as incubadoras do passado são as startups, né? Só mudou o nome, é a mesma coisa. São Carlos sempre foi um lugar de ter muitas incubadoras. Então, logo, ela tem muitas startups. E vocês têm alguma empresa ligada, que vocês adquiriram, ligada à concessionária de tecnologia? O que a gente faz hoje? A Descasa, hoje existe um programa, na verdade tem várias iniciativas em São Carlos, uma que a gente está trabalhando faz uns 3 anos para cá, acho que 2 anos para cá, é uma que chama IM Labs, que são startups bem no early stage, tá? E o que é o IM Labs? Ele começou uma iniciativa que começou na USP, tem iniciativa privada junto, tá? E é para apoiar essas startups bem early stage e dar mentorias com pessoas do mercado que já passaram, que foram startups e de sucesso, tá? E como a gente está com esse pessoal da inovação já há algum tempo, a pessoa principal que coordena veio convidar a gente para ser o sponsor, ou seja, a iniciativa privada para apoiar o mercado automotivo. Então, o programa, eles fazem com as startups é de 4 meses, e a gente que passa e fica com essas startups durante 4 meses. Eu, Adriana, a gente faz entrevistas, enfim, a gente acaba sendo sponsor do programa, porque a gente dá o dinheiro também. E acaba trabalhando junto com eles de alguma forma. Então, chega de tudo, chega coisa boa, chega coisa mais ou menos, mas assim... E você conhece um monte de gente, iniciativas e coisas muito interessantes. E gente que dá muito certo. E você trouxe alguma coisa para o negócio? Assim... Trouxe algumas coisas para o negócio. E eles, assim... é um pessoal mais novo mesmo. Dificilmente você vê que tem alguém com mais idade. E em geral, eles estão naquela fase de que tem anjos. Eles ainda não fizeram... estão ainda... Então, por isso que eu falo que é bem no começo. Estão bem no começo. Mas, em geral, eles saem desse programa, porque como tem toda uma assessoria de jurídica, pessoas que já passaram por rodadas de investimento e tudo mais, eles conseguem tomar um outro corpo e a gente consegue ter acesso a muita coisa relacionada ao mercado automotivo, mas não necessariamente só a concessionária. Tem iniciativas de um monte de jeitos. Entendi. Então, isso é muito bom para você continuar, porque eu acho que é isso, né? Inovação, eu acho que não é só isso. Inovação é você ter, em primeiro lugar, uma cultura de inovação. Que isso é uma outra coisa que a gente tem feito bastante, que eu acho que a gente tem dentro de uma concessionária, acho que um dos desafios também, a gente tem os nossos... clientes internos, os meus colaboradores, eles são de diversas formações. Tem o pessoal técnico de oficina, a gente tem pessoas que ficam em mesa de trabalho, tem um lavador, tem o pessoal que fica no estoque, tem São várias empresas também dentro de uma, né? Isso! Mas olha só, a indústria da distribuição de veículos é uma coisa bem tradicional, né? Ela não tem uma cultura de inovação, de certa forma. Não tem. É o mesmo jeitinho desde quando meu pai, lá em 1960, começou. É meio parecido. Claro que tem um monte de processo novo, ferramenta nova, mas o jeitão praticamente é o mesmo, né? Como é que você cria uma cultura de inovação
numa indústria tão tradicional? Por algumas formas, porque eu também acho que inovação não é só você criar uma solução completamente nova que envolva tanta tecnologia. Eu Claro. acho que a partir do momento que você faz uma solução nova no seu atendimento a Pode ser um cliente, eu acho que processo isso é novo. inovação. É um processo novo. Eu me lembro que já faz anos e anos e anos e anos que nós tiramos os caixas da empresa. O caixa. Não tem caixa. Paga no consultor técnico. Não, Quem recebe? consultor técnico. Consultor Mas isso técnico, faz paga muito consultor. tempo, ele Faz. que dá. Então, isso foi uma coisa, não tem caixa, não tem porquê. A gente tem hoje, a gente tem 2 pisos, né? Uma parte tem um mezanino, que é onde, nesse mezanino em cima, é que fica a parte burocrática da empresa. O cliente não quer ver papel, que a gente já usa bem menos, mas o cliente não quer ver mesas de escritório. Mas se o cliente for comprar um carro lá, é interior de São Paulo, né? Não é interior do Brasil, assim, mas São Paulo, tudo bem. Ele leva lá uma parte em espécie, ou quer passar o cartão de crédito. Vendedor passa. O vendedor passa. Se ele quiser, o vendedor passa. Parte em espécie está diminuindo cada vez Claro, mais. quase nem tem, mas Quando acontece. tem, a pessoa que trabalha em cima do financeiro desce e atende o cliente. É isso. Muito No bom. último caso, sobe um cliente para pagar, porque é isso, o cliente ele não quer ver esse tipo de coisa. A gente tem que ter aquela história que muita gente fala no mercado, mas eu acho que é verdade, a gente tem que fazer aquela história de se eu tenho uma experiência numa loja da Apple, Isso. eu tenho que claro. copiar então, aquilo mas o máximo possível. Você concorda que a montadora, muitas vezes, ela estabelece um padrão e fala assim, tem que ser desse jeito, e obriga, entre aspas, todo mundo a trabalhar mais ou menos daquele jeito. Né? Vai ter que ter recepcionista no showroom, para receber o cliente. Não, agora não tem mais que ter recepcionista, agora não sei o quê. Muda as coisas. Muda. E a gente não consegue inovar sozinho, que eu quis dizer assim, sabe? A gente consegue romper com tudo isso e fica mais ou menos tudo do mesmo jeito. Ou não? Ou você Não. consegue? Eu acho que a gente consegue. Consegue fazer diferente. Consegue ir fazendo diferente. Mesmo a montadora falando assim, não, você não vai fazer isso. Experimentando coisas diferentes. Eu acho que em processos, desde que você tenha um processo... Eu acho que a montadora, ela impõe, a gente segue alguns processos, a gente sempre acaba... na montadora, vira e mexe, a Descasa acaba sendo chamada para ser piloto de programas. Isso é uma coisa que sempre foi assim, porque a gente pega realmente para fazer e acompanhar. Eu gosto disso, eu sempre aprendo. Mas não tem, às vezes, um programa que você pega, que eles escolheram você para fazer, e você chega e fala assim, Não. Isso funciona na Alemanha, aqui não vai funcionar. Calma, se eu sou piloto de alguma coisa, eu tenho que falar. Esse é o combinado. Você quer que eu seja piloto? Mas, eu vou falar o que eu acho. Tem que ser, porque senão você está só experimentando. Eu acho que tem que ter uma troca, porque, em geral, eu acho que a montadora, na verdade, e isso eu acho que a gente, como concessionária, a gente tem que ouvir mesmo. Eu acho que a montadora, quando ela traz alguns programas e tem aquelas consultorias por trás, tudo existe realmente, ela traz o que há de melhor no mercado. Concordo. Mas existem coisas que são a experiência e a forma de se fazer negócios que muitas vezes essas consultorias, grandes consultorias, elas não sabem, elas não conhecem. Normalmente, nem a montadora nem a consultoria trabalhou no varejo. Ela não varejava, vamos dizer assim. Não vendia carro para o consumidor final. Né? Exatamente. E aí eles não têm essa experiência da barriga no balcão. Não tem. E então, por isso que eu acho que tem que ter essa troca. Tem que ter essa troca. Tem que ter essa conversa. Eu sempre fui muito... E continuo, eu acho que as associações de marca têm esse papel de fazer esse diálogo e de construir coisas novas juntos, porque é só assim que a gente muda alguma coisa. São realmente juntos e tem os dois lados. Eu acho que a montadora, quando ela exige padrões, ela tá certa. Claro. Agora, se esse padrão vem todo dela, eu acho que é difícil funcionar tão bem. Eu acho que tem que ouvir a rede, tem que ter uma troca, né? Tem que ter uma troca para desenhar. E acho que não atende nunca 100%, porque isso não existe. Você ter um processo que vai atender 100% dos concessionários vão gostar. Isso não existe. É claro. Não existe. Então, a gente tem que estar...
Enfim, agora lá no meu mundo, para ter uma cultura de inovação, isso a gente faz internamente com o time, que é o que eu sempre brinco, é colocar todo mundo na mesma página. Então, assim, as informações que a gente tem, que eu tenho, eu procuro compartilhar com a empresa. Porque senão eu não vou conseguir. É difícil inovar sozinho, né? E as pessoas têm que comprar a ideia, vamos supor assim, ó. As pessoas têm que comprar a ideia, mas acima de tudo, elas podem ser grandes geradoras De ideias. de ideias. E como é que você faz isso dentro da concessionária hoje? Você tem assim, A gente tem, na verdade, caixinha um de programa. sugestões, sei lá. Não, na verdade, Como é que a gente funciona? tem um programa de desenvolver, que isso foi uma coisa também que a gente criou faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, que é não só desenvolver hard skills. Hard skills são os treinamentos da montadora sim. e outros tipos de treinamentos. Desenvolver Parte soft técnica, skills. a parte comportamental. Então, isso eu acho que é um diferencial, porque hard skills é obrigatório, né? Não tem mais como você dizer, a pessoa tem que ter. Agora, eu acho que no soft skills que a gente consegue desenvolver a pessoa, o ser humano. E é o que eu sempre digo, a gente precisa, falo para todos que trabalham comigo, eu falo, a gente precisa fazer isso e cada vez melhor, porque as máquinas, a inteligência artificial tá aí. Então a gente tem que ter um diferencial. Porque é assustador, né? O que a inteligência artificial tá fazendo e é capaz de fazer, né? Eu às vezes me vejo naqueles filmes, sabe, de ficção científica que os robôs tomam conta da humanidade. Eu tenho medo disso, é verdade, porque eu acho que tá ficando uma loucura algumas coisas, não? Se a gente vai para um extremo. E mesmo a inteligência artificial, a gente está desenvolvendo um programa internamente para atendimento mesmo ao cliente. Eu fui uma dessas empresas que são empresas menores, que são oriundas de São Carlos, uma pessoa que eu conheci há muito tempo, enfim. E eles que estão fazendo, e o projeto todo, a gente fez uma reunião com gente de todos os níveis para priorizar onde que a gente vai começar, o que nós vamos fazer, e está todo mundo envolvido. Então, muito legal isso eu acho que é legal, porque é um programa que nós estamos fazendo de inteligência artificial, vai mexer um pouco com até que ponto a máquina vai... E o ser humano o ser humano entra, mas não adianta, é aquilo que eu digo, não adianta a gente brigar com isso, a gente tem que ir por esse caminho, porque esse é o caminho dos negócios, né? A gente tem que usar, talvez, cada vez mais o ser humano para aquilo que é o diferencial do ser humano. Isso. E potencializar todo esse diferencial de soft skills e tudo mais com as ferramentas disponíveis, né? Inteligência artificial e tudo mais, mas eu vou usar ela a meu favor, né? Mas tem que saber usar. Claro. É isso que a gente tem procurado E você fazer. pensa assim, no caso da Descasa, do crescimento da Descasa, ter mais pontos de venda, porque você já tem Porto Ferreira, certo? Eu tenho já faz tempo, né, que a gente tem Porto Ferreira, que é uma outra... Pegou ali uma região que vai para Anhanguera, né? Isso, e ali é full, normal, certo? É um PAT, na verdade, como para Volkswagen, PAT é um ponto de assistência técnica avançado, digamos. Isso. Mas a gente tem uma mini concessionária em tudo. Claro. Tá? E, enfim. E você pensa em criar outros desse da região, crescer? Eu acho que sempre é um caminho. Se a gente partir que o custo da concessionária é o mesmo, assim, da administração e tudo mais, e você tem ferramentas para controlar tudo de um ponto só hoje, o jeito talvez seja criar mais volume com mais pontos, essas coisas. É um caminho. Ou outras marcas. Que você é uma das puras Volkswagen. Tem vários hoje, né? Assim, ainda puros Volkswagen, mas você continua sendo aquela fiel ali naquela marca. Pois é, né? Não foi para a chinesa ainda, né? Pois é. Enfim, eu acredito que essa questão do volume, por exemplo, o Porto Ferreira é um ponto de assistência técnica e lá eu tenho todas as operações, mas eu tenho 8 pessoas só. Eu acho que também esses postos avançados aí, esses showrooms menores, precisa ser muito enxuto. Claro. Senão não funciona. Você vai ter o mesmo então custo ele é da matriz, rentável, né? Mas é isso, na verdade, tudo é feito em São Carlos. Parte
por exemplo, hoje eu já tive uma pessoa financeiro lá, um administrativo financeiro. Hoje nem isso eu tenho mais, Não porque precisa, né? não precisa. Então, são pessoas realmente produtivas que Tem estão o trabalhando lá. front-end ali, o pessoal que está Totalmente. produzindo. E é né? uma cidade pequena, então eu consigo atender bem dessa forma, sendo bem enxuta. E os dois, por exemplo, a minha oficina, ela tem um consultor técnico só, e ele pode ficar doente, né? Ele pode ter uma dor de barriga um dia. Claro. Mas aí eu desloco alguém de São Carlos. Então a gente tem uma logística Qual a em São distância? Carlos. São São Carlos. 50 quilômetros. Menos de uma hora você chega lá. Quase. Em menos de uma hora, mas dá umas dor de barriga às vezes, a gente tem que sair correndo. Mas isso aí é uma estrutura que em São Carlos a gente consegue, é maior, óbvio, e a gente consegue fazer isso. Mas hoje, você vê, a gente é tudo mais, eu acho que mesmo quando dá uma dor de barriga, acho que a gente conseguiu também fazer com que eu tenho mecânicos hoje, que eu consigo fazer com que eles fiquem na recepção, seja um consultor técnico. A gente sempre tem gente que a gente prepara de alguma forma para ir para outras funções. Essa questão de ser multidisciplinar. Isso eu tenho em todos os setores. Você não acha que funcionaria, já que você é uma pessoa de pós-vendas, né? Funcionaria um modelo que a General Motors usa, eu não sei se ela está usando bastante hoje, mas já usou bastante, que o cliente entra com o carro na oficina e o próprio mecânico atende ele? Eu acho que é um outro formato, tá? Você já viu isso aí? Já vi. Eu acho que ele tem vantagens eu acho que ele tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a gente perde um pouco, talvez, a eficiência do mecânico, com certeza. Ele não vai conseguir atender a quantidade de carros que ele atende, porque ele vai ter um tempo dele que vai estar com o cliente, tá? Eu acho que hoje o consultor técnico, eu acho que o grande problema, só tem um problema de ter o consultor técnico, Qual é o consultor técnico não passar a dor do cliente para a oficina. É isso. Ele é um tradutor, né? Ele é um tradutor, mas fora isso, eu acho que só tem benefícios para o cliente. O quê? O consultor ter a figura do consultor técnico. Porque hoje, da forma como a gente está atendendo, eu atendo o cliente com tablet, ele fica lá 15, 20 minutos no máximo, rápido. O consultor atende do lado do carro do cliente, ele vai no carro do cliente? Vai no carro do cliente, faz um checklist. E, enfim, aí tem essa questão hoje que o cliente quer falar com o consultor técnico durante o serviço. Para saber como é que tá. Para saber como é que tá. Mas isso a gente resolve com tecnologia, né? Sim, resolve com tecnologia. E hoje eu até uso alguma coisa, mas eu não sei se o mecânico ele vai conseguir fazer tudo isso. Tá? Se fosse ele atendendo 100% e dar o atendimento que a gente quer para o cliente final. Eu acho que é um modelo que talvez funcionaria para um tipo de revisão específico. Pode ser. Uma revisão as revisões mais simples, mas o entendeu? cliente chega e fala, você está com o clock do lado direito na frente. Existe isso, né? E chega e fala, aí eu tenho que descobrir mais ou menos o que é para passar para o mecânico. Fala assim, um barulho, a suspensão, carro com tantos mil quilômetros. Não, mas isso é uma coisa, por exemplo, os nossos consultores técnicos foram todos técnicos antes. Eu não acredito mais em consultor técnico que não tenha sido técnico. Eu acho que ele tem que ter... Aí você desenvolve o soft skill dele de atender bem o cliente. Mas porque nem todo mecânico... Né? Mas sempre tem os que têm perfil, né? A gente precisa... Conversa demais, né? A gente precisa... Você sabe que eu quando estava na concessionária... sempre tem. Eu tinha um problema com a avaliação de carro usado, né? Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Na parte técnica, eu falei, vou pegar um mecânico. Aquele mecânico que mais gosta de conversar. Quem é? Fulano. Filho, você vai virar avaliador de carro usado. Não é porque você adora conversar? Não conversar com o cliente, mas só que você entende de carro. Né? Porque existe uma grande dificuldade de saber exatamente, ele olhar para um carro e rapidamente fazer um diagnóstico para saber quanto vai ter que recondicionar aquele carro para vender depois. E é por aí, eu também acho, eu gosto disso. E o que acontece, já aconteceu com a gente várias vezes, é essa pessoa, ela vira consultor técnico e depois ele acaba resolvendo empreender e abrir uma oficina.
Não sei se isso também faz alguns se motivarem para isso. E é o que eu sempre brinco, quando o funcionário se desliga da empresa, porque a empresa tem um tamanho. Eu não tenho Para oportunidade todo mundo. para todo mundo. Quem chega num ponto e quer se desenvolver mais, infelizmente, eu não vou poder oferecer. Só se Não abrisse mais pretendo oferecer a minha cadeira. Só se abrisse mais pontos. Eu né? adoro trabalhar, então, por enquanto, não. Se abrisse mais pontos, talvez. Pois é. É uma possibilidade. Mas, voltando a essa questão do tamanho de chegar num ponto, eu sempre brinco que, assim, se vai sair daqui e vai para melhor, eu adoro. Eu, assim, sou uma pessoa que incentiva, eu quero que as pessoas melhorem. Eu já vi muita gente que começou, hoje está muito melhor, são pessoas que eu troco ideia e elas têm orgulho de ter trabalhado na minha empresa. Isso, para mim, é uma grande satisfação, Uma realização, entendeu? né? É uma realização pessoal e profissional, porque eu acho que a gente tem essa missão. E isso eu fico super feliz. Agora, trocar 6 por meia dúzia, aí eu fico meio mordida, entendeu? Quando a pessoa troca 6 por meia dúzia. Vou falar uma lenda que existe no mercado automotivo, nas concessionárias, né? Você treina o mecânico, ele vira consultor técnico, ele conhece os clientes, ele fica amiguinho de todo mundo, etc. Aí ele começa a atender na casa dele, final de semana, né? Já começa a ter alguma coisa ali. E depois ele abre a oficina dele e leva teus clientes. Isso no interior acontece, eu já vi acontecer. Acontece, mas tem o cliente que vai na concessionária, Que ele gosta tem o da cliente que vai na oficina. Vantagem. Sempre tem. Eu acho que a gente consegue. É claro que eu acho que a gente tem um preço um pouco mais alto, mas eu acho que também hoje em dia nem é tão mais alto. Muito serviço às vezes é mais barato. Até pois é. Eu acho que a gente acaba tendo facilidades e eu acho que o serviço, de uma forma geral, a experiência que o cliente tem de ir numa concessionária e ir numa oficina que, embora seja bem montada, eu acho que na hora que ele entra numa concessionária é uma experiência diferente. Apesar de que, eu estou aqui fazendo advogado do diabo, tá? Lá ele é atendido pelo dono, né? Na oficina. O dono vai lá, atende, já diz para ele o que o carro tem na hora, que ele conhece, é mecânico, ele já fala assim, olha, isso precisa trocar, aquilo não precisa. A concessionária tem fama de empurrar mais coisa, porque está no pacote, está no manual, dizer, essa revisão eu tenho que fazer tudo isso. Tem aquela história. Então, eu concordo com você que tem cliente para tudo. E fora o ambiente. Né? O ambiente concessionário é diferente do ambiente de oficina. Mas aquele negócio do pegar o carro, só pega quando precisa, quando dá, pode entregar no mesmo dia. Aquela coisa toda. Né? Do dono atendendo. Não é um contraponto? Sem dúvida é. Mas eu acho que hoje em dia o que a gente tem, o que eu acredito que o mercado está exigindo cada vez mais transparência. Isso hoje em dia a gente tem. Nas oficinas, meus preços estão todos no site, por exemplo, da Volkswagen. Então, e a gente sempre vende os itens como são obrigatórios, os recomendados. Os recomendados. Sabe onde eu aprendi isso? Uma vez, faz tempo isso também aqui, hoje em dia, mas isso foi há muito tempo. Uma vez que eu fui fazer uma revisão num relógio que eu tinha ganhado, um relógio de uma marca boa, e aí tinha os obrigatórios e recomendados. Na mesma hora eu falei, é isso que nós vamos começar a falar, pessoal. Mas sabe que nas missões técnicas que a gente fez, a gente vai visitar a oficina nos Estados Unidos, tem lá o menu, esses são os que a montadora pede para fazer. Esses é o que a gente recomenda. Isso tem em todo o menu. Quando a gente montou a Moca e o Kiko, lembra, na época? Então, nas concessionárias que a gente foi ver lá, era assim, vendia o F&I de pós-vendas. E até hoje, com a Abrazo, por exemplo, não sei se você trabalha com a Abrazo, você trabalha com alguma outra. Com a Abrazo, sim, marca. Isso, a Abrazo tem o software e vende os produtos todos, e ainda trabalha o menu de serviço. O que é o menu de serviço? O menu de serviço, né, é aquilo e os recomendados. Né? O que eu acho que, na verdade, tem muita coisa que é realmente... Eu sou super contra o negócio do empurrômetro. Eu não quero que o meu cliente gaste mais do que ele tem que gastar, porque eu quero clientes realmente fiéis. Então, assim, clientes de 5ª, 6ª, 7ª revisão, eu tenho esses clientes
E é isso que a gente sempre buscou. Eu quero realmente clientes fiéis, a minha fidelização sempre foi muito boa, eu sempre procurei esses índices, são índices que eu vejo, todo mês eu vejo, acompanho os índices de fidelização na oficina. Esse é o segredo, né? Porque a única operação estável da concessionária é o pós-vendas, né? É o pós-vendas. É a operação Embora, fixa, né? como a Volkswagen mudou muito, a gente teve fases de menor volume, aí depois tem a pandemia que a gente vendeu menos, e aí isso reflete depois na oficina. Então, assim, mudou um pouco o tamanho das oficinas, né? Elas mudaram, mas ainda assim é uma operação que ela é estável e a gente tem conseguido manter essa estabilidade. E em peças hoje, é o que eu sempre brinco, é claro que isso talvez seja de marca para marca mude, mas numa Volkswagen, hoje a gente vende, é um leque muito grande, né? Porque a gente está falando de quantos mil itens no não só itens, não, estou dizendo cliente. Cliente. Porque tem o cliente final que vai ali comprar uma paleta. Isso. Aí tem os aplicadores, que a gente trabalha com eles, eu tenho uma carteira e eu trabalho com os aplicadores. Aí tem as seguradoras, eu vendo para a seguradora, que aí eu sempre brinco que é uma venda. O aplicador são as oficinas. As suas oficinas. As seguradoras são as seguradoras. É o atacado, mais que ainda, aí é né? venda administrativa, né? Eu não falo que não é venda, é o menor preço, é só fazer tudo que eles quiserem. Claro que eu tenho que ter um atendimento bom. Isso eu acho que elas levam em consideração. Mas ainda assim é uma venda administrativa. Tem a oficina, minha própria oficina, é um cliente. E tem o Mercado Livre, né? Que é a venda online. E isso também é um business. Você então vende a gente bastante Mercado Livre? Vendo menos do que eu gostaria. Tem uma pergunta. Eu fiz um post, acho que sábado, falando sobre a venda de peças. Eu participei de um podcast, lá fizeram a pergunta e eu respondi. Que eu acho que a venda de peças para os aplicadores, ela é meio perversa. Porque você, entre aspas, está tirando o cliente da sua oficina, você podia atender ele na sua oficina, porque você atende normalmente os veículos que estão em garantia, essa é a maior parte, né? Você podia atender na sua oficina e você acaba vendendo com muito desconto. Porque o aplicador, você tem margem, você acaba vendendo com mais desconto. Só para fazer o volume que a fábrica pede. Você concorda com isso? Eu acho que você está certo. Mas hoje o modelo de negócios que eu tenho hoje na montadora que eu tô funciona dessa forma. Mas de todas elas mais ou menos assim, né? Então eu acho que no final, para o cliente, como ele ganha em cima da peça, para o cliente, o aplicador também, ele acaba tendo uma margem, claro. Eu acho que para o cliente acaba ficando a mesma coisa. Então eu podia atender a tua oficina, por que não? De novo, aí eu acho que a gente volta na história que a gente estava conversando da oficina particular. Eu acho que existem... A gente não vai... Não atender todo mundo, 100%, né? Essa questão de monopólio eu acho difícil. Eu não acredito muito. Como é que está dividido no teu? Quanto você vende na tua oficina e para o resto? Vai só dividir os dois. Então, eu hoje tô com o meu balcão um pouco maior, 55. 55, 45. 55, 45. Já foi menos, hoje está maior. Então, isso prejudica a margem, de certa forma. Prejudica a margem de peças. Você mantém volume, né, mas prejudica a margem. Mas é um setor hoje de peças, um setor importante para concessionária. Fundamental. Aí é isso que eu ia chegar. Você está vendendo carro elétrico? Já vendeu algum da Volkswagen? Não. Aí a coisa muda. Então. Isso é uma outra tendência que eu falo, puxa vida. Aí acaba aqui que vai sobrar o quê? Nós vamos virar uma loja de celular, né? Uma loja de celular. Não, sabe? Essas apresentações da TIM, da Claro. Eu acho que vai acabar achando outras formas de ganhar dinheiro na oficina. Isso vai ter, de alguma forma vai ter. Você sabe que uma outra coisa que sempre foi uma relação de amor e ódio minha? Funilaria e pintura. Funilaria e pintura pra mim é uma relação de amor e ódio. Mas porque você cai na mão da seguradora, né? Há anos por conta disso, mas eu brinco que talvez ela seja um caminho também de sustentação. Se a gente pensar
as coisas de futurologia total, totalmente autônomo e ninguém bate, papapá, e todos os recursos que a gente vem melhorando, eu acho que diminui bastante. Não, mas aí tem um detalhe, ó. Ó que legal. Todo carro que entra na tua oficina tem um detalhe. Um risquinho, Pois é, por um isso, às vezes eu brinco que a amassadinho. funilaria e pintura é o futuro da assistência técnica, mas eu não sei o quanto Eu acho isso... que a batida que hoje acontece, muito colisão traseira, né? Que o carro de trás bate no da frente. Isso vai acabar. Eu acho que com uns anos, eu não sei se é 2, se é longo prazo, se é curto, mas vai acabar. Não, as batidas maiores, etc. Mas essas pequenininhas, a raspadinha, o risquinho e tudo mais, que dá uma margem boa, que o carro às vezes consegue sair no mesmo dia. Uhum. Né? E pouca gente faz isso, né? Fala assim, olha, eu vou arrumar teu carro todo por dentro, vamos deixar bonito por fora também? Tem isso aqui. Por mais R$ 300 eu faço isso aqui para você, tá tudo certo. Né? E o carro sai no mesmo dia. Né? O que o senhor acha disso? Isso não é uma prática ainda. Né? Tem os recomendados e o extra. Isso não é uma prática. Não é. Mas não isso a gente tem alguma coisa. Eu vejo isso como o futuro da funilaria, da micropintura, do martelinho de ouro. Né? Disso, deixo o cliente mais feliz, porque ele gosta do carro bonito. Todo mundo. Então, ele quer o carro dele parecendo zero sempre. E eu vou arrumar por dentro, porque eu não arrumo por fora. Porque eu não deixo ele 100%. Se pensar que todo carro que foi usado tem uma porta aqui de supermercado, lá o carro que bateu, tem alguma coisinha, sempre tem um detalhe, né? E dá para fazer, dá para ganhar dinheiro com isso. Porque funilaria, do jeito que é feito hoje e tudo mais, você monta uma estrutura enorme, etc., e vende a mão de obra lá embaixo para a seguradora. Né? É isso que acontece. É isso que acontece. É. É uma fonte de venda de peças, né? Sim. Isso sempre foi. Mas enfim, mas mesmo com o meu amor e ódio, eu nunca terminei com ela. Eu fico no amor e ódio, porque teve gente que chegou, né, a terceirizar, enfim. Exato. E você tem só em São Carlos, não vai ter nada? Não, eu tenho e quando precisa eu transporto. Então, faço multimarcas, hoje em dia faço. Então os carros usados você conserta? Carro usado eu faço, mas eu faço também até para cliente. Ah, é? De qualquer marca? De qualquer marca, faço. E a montadora não reclama? Não, porque reclamaria. Não sei. Eu faço bem o carro dela, minhas notas de qualidade são boas. Mas na oficina você pensa em atender outras marcas, por exemplo? Não pode. Isso é um projeto, né? Que Mas daria para fazer. Eu fui Sabe que você foi junto comigo? A gente foi na Lexus do Carl Sul, em Atlanta. E não, eu não fui. Eu fui na Lexus, aí tinha Cadillac, tinha BMW, tinha não sei o que na oficina. Aí eu falei para ele, ele falou, os clientes meus não têm só Lexus. Ele tem esses carros também. Eles pedem para eu arrumar. Por que eu vou arrumar? Eles estão pedindo para fazer, eu vou fazer. Eu não fico aí falando assim, traga seu carro de outras marcas. Mas se o cliente vem e pede para mim, eu arrumo, pronto. Eu acho que assim... Eu acho que é uma forma também de ver os negócios, né? Mas, contudo, que eu sou voltada muito para pós-vendas, então, eu não... Ninguém é concessionário para ter oficina e peças, né? Na verdade, uma concessionária, o ponto principal é veículos. Eu fui nomeado, olha, tem uma frase de um colega seu que eu gosto muito, que ele falava assim, fui nomeado para vender carro zero, filho. O resto veio junto, no pacote aqui. Mas meu negócio é vender carro 0 km, que o montador me nomeou para isso. É isso. Né? Então, assim, meu dia a dia é muito mais com esses setores, mas é veículos que é o grande movedor e a gente é concessionário para isso. Senão a gente seria outra coisa, né? Então, mas aí a montadora vem para você e fala assim, não, você pode vender esse carro mais barato, porque você vai ganhar no pós-vendas. Já ouviu isso, não? A gente ouve muita coisa, né? Ainda mais você fez a conta de quanto você vai ganhar no pós-venda, você vendendo ele por esse preço? Tem que vender. Enfim, mas eu acho que a gente precisa... Veículos, as margens estão cada vez mais difíceis. A gente tem aí todas essas chinesas que chegaram, vai chegar mais... O mercado tem um tamanho, e aí que... E você compra carro usado para vender? Compro. Independente da troca? Compro alguma coisa. Compro alguma coisa, sim. Porque carro usado é uma saída também, né? Virar meio lojista, mas um lojista com grife. Precisa ter grife, né? Porque assim, aí eu vou te perguntar, como é que você vê os lojistas, os concessionários e o mercado que existe entre... PF, particular. Como eu vejo como?
Você não acha que esse mercado das pessoas vendendo O entre C2C? elas, o C2C, É você muito não... difícil. Eu não acredito em C2C. Eu acho que Não. existe. Você sabe a complexidade que é vender um carro. Vou contar alguns pontos aqui Uhum. e ainda vou agregar o fator Brasil. Mas vamos lá. Primeiro, vai financiar ou não? Como é que eu vou... Às vezes o cara tem financiamento no banco dele, ele consegue ele mesmo financiar, etc. Porque a outra pessoa não está disposta a financiar para ninguém. Uhum. Carro na troca. Quem vai fazer carro na troca? E se você pensar hoje que a gente não tem carro de entrada mais, né? Então, mesmo carro usado, etc., são carros com valores que estão subindo os valores. Eu acho um C2C, um valor carro de 20 mil reais, carro de 10 mil reais, 15 mil reais, que são carros bem mais antigos, acho mais fácil. Mas nessa outra faixa, que é a maior faixa, né, de seminovos, usados, etc., eu acho muito difícil. E aí, no fator Brasil, você vai marcar de ver o carro no shopping, né? Porque você tem medo que você marque com alguém que você não conhece e vá roubar teu carro, porque esse é um fator Brasil. Então, isso é muito complicado. Eu acredito muito no C2B e no B2C, ou seja, ele vende para um negócio, o negociante vende o carro dele. Né? Porque ele tem todas as ferramentas para isso Mas acontecer. com margens menores também. Eu acho que assim, a margem é definida na compra. O que Não, acontece, com certeza. Mas todo mundo sempre quer o mais. Então, não, mas eu sei, mas vamos lá. E existe um custo. Mas então, a pessoa tá... O custo empresário tem um custo maior. Então, mas o empresário estava acostumado, né? Talvez volte com o carro elétrico. Ele estava acostumado a pagar mal. Ele pagava mal, aí o cara ficava com raiva na concessionária e ia vender para um outro lojista que não pagava imposto, que não sei o quê, etc. Tem essa história. Mas assim, eu acredito muito em pagar um pouco melhor, porque você está trocando. Teu mercado basicamente é de troca, então você está fazendo 2 negócios, então você capta mais. A cada 100 avaliações feitas, 25 negócios são feitos só. E os outros 75? O que acontece com eles? Que você fala que é a taxa de compra. A captação é 25%. Os outros 75 que foram embora, a gente não faz nada. É muita coisa para ir embora. Muita coisa, eu E concordo. as pessoas não trabalham isso depois. Muito pouco. Então, eu acho que isso tem que melhorar. E aí, melhorando, você tem que pagar um pouco mais. Aí você tem ferramentas, né? Fala assim, olha, eu pego tua troca, mas já faço uma consignação dela para vender no B2B, por exemplo, que eu vou vender para um lojista, ele vai pagar um pouco mais. Então, eu encaixo, porque eu quero vender o 0 quilômetro, ou o seminovo mais novo. Esse é o meu objetivo. Né? É daí que eu vou fazer o meu negócio. Então, eu tenho que captar mais. Porque cada vez que eu capto, eu faço 2. Então, eu vou captar cada vez mais. Então, eu vejo muito assim. Eu não acredito no C2C. Aliás, não conheço uma empresa de C2C no mundo que deu certo. Tá? Porque teve muito isso. Já tentaram várias vezes, né? No Brasil, inclusive. Agora, eu recentemente, mês passado, eu participei do maior encontro de marketplace automotivo do mundo na Holanda. É assim, não tem empresa de C2C. Tá? É difícil. Participaram 140 empresas, mais ou menos, de uns 60 países. Não tem. É assim, é B2C, eventualmente C2B, né? Tipo, aqui no Brasil a gente tem Instacarro, essas coisas, né? A própria Autoavaliar, com cotação, faz isso. Auto One é o maior do mundo hoje na Alemanha, que faz isso. Mas é só, não tem mais. Entendeu? Então, na Índia tem alguns modelos. Mas, assim, é muito, muito difícil esse negócio de particular para particular. E as locadoras? As locadoras vão bem, obrigado. Elas também, hoje, elas são concorrentes. Então, se você pensar, a maior rede de distribuição de usados no Brasil é a Localiza. Isso não é estranho? Por que é assim? Se você pensar que tem quase 6 mil pontos de venda entre passageiro e comercial leve no Brasil, de concessionária. Por que é a maior rede? Acho que não chega a 200 pontos da Localiza hoje, mas é a Localiza. Volume. Sim, ela tem que desovar o carro no B2C, ela vende no atacado e vende no varejo. E é um baita negócio para ela. Ela tem que vender. Ela não, realiza o negócio mas é um vende. baita negócio em termos de rentabilidade. Hoje nem tanto, porque ela comprou caro e está vendendo mais barato. Se eu pegar as ações, os números são públicos, né? Você consegue ver que deu uma caída boa, está perdendo um pouco de dinheiro, mas sempre foi um excelente negócio. Cresceu em cima disso. Agora, por que as concessionárias não fazem um modelo parecido?
Ou seja, se unem, criam uma marca. Porque se você pensar, tudo que a gente falou até aqui, margens menores no carro zero, ou pós-vendas correndo um risco, a gente não sabe qual é, mas tem um risco aí do carro elétrico, etc. Ué, para eu crescer nos usados, eu devia ser uma franquia de usados, de alguma forma. Eu devia ser uma grife de usados. Ter uma coisa diferente de usados. Sozinho é difícil fazer. Alguns grupos fazem. Porque aí eles têm volume. Serginho fez, tem alguns que fizeram, né? Mas, mesmo assim, a rede é mais forte que qualquer um individualmente, né? Se trabalhar junto. Então é uma coisa interessante, né? Mas nunca conseguiram. Se você pegar o meu projeto da Volkswagen, do Marketplace, que é o CarClick... O CarClick, eu ia falar agora do CarClick. O CarClick, então, eu tenho almoço com o Mauro amanhã, tá? Então, vou falar sobre isso. Boa. Mas então, o CarClick quantos anos tem? Nossa... Uns 15, pelo menos. E por que não deu certo? Né? Por que tá tão difícil? Será que tem coisas? Isso é uma coisa que às vezes eu paro para pensar. Talvez tenham coisas que a gente faz e ainda não é a hora, né? Não tá no time. Concordo plenamente com você. Timing é tudo. Timing é tudo. Eu vou dizer, autoavaliar pra gente foi timing. Porque quando eu falei para você antes da gente conversar aqui, que a gente montou uma empresa anteriormente e tal. Mesmo quando a gente começou a autoavaliar, a gente pagava uma empresa para tirar foto de carro na máquina fotográfica. Para poder subir os carros. Não tinha aplicativo no celular para isso. Não existia. Não tinha como fazer. Tem razão. Então é timing, porque aí virou rapidamente a tecnologia, facilitou a nossa vida. Né? De todo mundo. Então, muda muito rápido isso daí. E às vezes você está no timing errado. Concordo com você. Mas os que começaram antes, aí em qualquer país do mundo, você tem 2 ou 3 no máximo, depende do tamanho do país, né? Marketplaces automotivos que dominam o mercado. Os outros são de nicho. Ou de nicho de região, ou de nicho de marca, de coisa assim. Não consegue crescer. CarClick podia ter dado certo. Assim, eventualmente, naquela época. Hoje, eu vou dizer para você assim, eu acho difícil. Talvez seja porque era algo só Volkswagen. Mas não é mais. Então, começou assim, mas hoje eu acredito no nicho. Apesar, né? que os usados sempre teve, né? Quando você tem uma marca só, ela acaba tendo uma característica de a maior parte do estoque ser tá mais marca. Concentrado. Sim, tem claro, isso. Tem. A não ser quando a gente acerta, a montadora mas o CarClick acerta... hoje pode anunciar se não for Volkswagen? Olha, faz tempo. Eu tô também, distante tá vendo? do CarClick. Então, olha só, tá vendo? Eu também distante do CarClick. Eu não sei, eu não sou funcionário da Volkswagen. Mas assim, a minha cabeça era que nem diesel. Mesmo eu não sendo Volkswagen, eu posso vender consórcio diesel. Certo? Não, sim, claro. Então, mas eu não posso anunciar no CarClick? Por quê? Eu acho que tinha... Primeira coisa, vou dizer um modelo que eu acredito. Já que você está me entrevistando, eu vou dizer um modelo que eu acredito. Eu acredito que não pode restringir uma marca só. Eu acho que tem que estar aberto para todo mundo. Eu acredito numa grife, numa marca de usados forte, dentro de um padrão, e aí um marketplace para sustentar isso. Mas na minha cabeça a venda vem antes disso. Então a venda de carro nasceu antes de ter internet. Né? A venda de carro nasceu antes de marketplace. Mas eu acho que hoje, sem um marketplace, uma rede não funciona. Certo? Não, o cliente hoje, fluxo de loja... Começa pelo digital, né? Começa primeiro no digital para depois terminar no fluxo de loja hoje, quem vai, dificilmente vai chega alguém... E ele já sabe tudo, ele vai para... Então, mas no usados, que eu acho que seria uma grande... Da mesma forma que a gente fala, se vê um lugar... Desculpa te interromper, mas vê um lugar físico que... Quem tem que falar aqui é você, tá? Não sou eu. Eu tô falando demais. Nós estamos conversando, eu vim para conversar, hein? Mas do mesmo jeito que a gente vê que alguns lugares de escritórios, né, que as pessoas trabalham mais nas suas posições, tá havendo uma diminuição dessas ocupações, a gente vê que os fluxos de loja também é isso. A gente tem tem que controlar a quantidade de acessos no nosso website, os cliques nos carros. É isso que a gente tem que ver hoje em dia, porque a vitrine... Putz, quando eu comecei era vitrine, né? A vitrine da loja mesmo. O anúncio do jornal.
Pelo amor de Deus, hoje é o site que tem que estar Bombando ali. bombando. E no caso do carro usado, cada vez as fotos têm que ter mais qualidade, a experiência do cliente tem que ser melhor naquele website. Uma coisa que eu tenho procurada no Brasil e não achei, olha, eu vou jogar no seu colo, aí você vai trazer e aí vai dar certo. É o carro usado, vídeos do carro usado na página mesmo, na hora que está aparecendo os carrinhos, ao invés de aparecer fotos, então vou te dizer fazer um vídeo. O que eu vi agora. Eu achei, mas... Não, mas hoje em dia ninguém tira mais foto. Vou dizer para você como é que funciona. O vídeo hoje tem que ser o protagonista da VDP. VDP é a página do veículo, é onde você anuncia o carro. Tá? O vídeo tem que ser o protagonista. Claro. E você não tira foto hoje em dia. Como as máquinas, os celulares estão tão bons, o frame consegue virar uma foto. Então você faz um vídeo do carro, ele é a primeira foto, entre aspas, ele é a primeira foto, e tudo o que você fez do vídeo, você corta os frames, automaticamente o sistema faz isso, e já monta 40 fotos. Eu fiz um teste com uma ferramenta sua. Você já não trouxe essa ferramenta para cá? Qual delas? Desses pequenos cortes e com estúdio virtual. Isso, o Mega Imagens faz isso. Mega Imagens. Isso faz isso. Mega Imagens faz isso. Mas, assim, a gente tem que evoluir ainda, né? Hoje a gente consegue fazer isso mostrando, inclusive, os pequenos detalhes do carro. Pois é. E transformando isso já na avaliação. E depois, se você quiser fazer no anúncio, porque às vezes você não precisa arrumar tudo no carro, arruma só uma parte, mas você faz já na avaliação, mostra os pontos do carro, isso já vira um orçamento de mão de obra. Ele já dá para vocês quantas horas de mão de obra para cada pedacinho que a inteligência artificial viu. Legal. E aí você já, pelo seu custo, pelo seu preço de venda de mão de obra, depende do que você está avaliando ou está vendendo, já coloca ali, já pronto, está resolvido, entendeu? Então é assim, é bem legal. E eu acho que a tecnologia é para isso. E as pessoas têm preguiça de fazer. Por isso Mas que, você assim, não acha que essa coisa de ter os cortes, você não acha que o cliente não prefere ver a coisa mais... Ele vai ter o vídeo completo fluida, do carro. o vídeo mesmo. A primeira coisa tem que ser o vídeo. Tá. E quanto mais tempo ele ficar na VDP, mais ele converte. Concordo. Tá? Então, porque ele ficou mais interessado naquele Mas veículo. eu não vi nada ainda no mercado aqui. Sério, se prepara que eu vou mostrar para você. Tá bom. Que não, ótimo. porque é fundamental a gente ter uma quantidade de fotos, que são os frames, mas de 40 fotos pelo menos, e um vídeo bem detalhado. Não é um vídeo produzido. É o vídeo que canta o veículo, que conta como é que está o veículo. Então, qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa chega, vai filmando o carro inteiro e vai dizendo, cantando o carro. Que isso? Se a gente parar para pensar, depois que o cliente vira um lead, o meu vendedor faz isso. Mas ele já virou o lead. Eu quero fazer isso para ele virar um lead. Isso, né? Para converter mais. Quando ele chegar lá, ele já fala, eu já vi o carro. Não precisa mostrar para mim, já sei. Você já me mostrou tudo que E é carro. Diferente, a experiência de vídeo é diferente. Eu já comprei coisas pela internet. Uma coisa é você ficar olhando a foto. Outra coisa é ter um vídeo. Muda porque muda você tudo. Muda tudo. Então eu acho que a gente está muito nisso. Então, a resistência que eu vejo sempre são dos clientes. Cliente, concessionária. Nossos clientes aqui. Porque assim, eu falo assim, tem que colocar 40 fotos. 10 não tá bom? Eu falo, o cliente quer, quanto mais detalhes você mostrar para o cliente, mais a chance de converter. Tem que fazer vídeo. O cara tem preguiça de fazer vídeo. Às vezes coloca lá no anúncio, mesmo no autoavaliar, institucional da concessionária. Eu falei, ele não está comprando concessionária, ele está comprando carro. Ele quer ver o carro, não o institucional da concessionária. Né? Concordo. Então, mas é tão difícil. Essa transformação, ela vai acontecendo com o tempo. Tem que ter paciência. Porque assim, não dá para desconsiderar a vida de ninguém até esse momento. Ou seja, se você chegou até aqui porque você teve sucesso, você fez bem o que você fez até hoje e tudo mais. Sempre que eu proponho uma mudança, é mudança no jeito que você teve sucesso até agora. Né? Você chegou até esse ponto. Mas a gente estava falando até ontem, a certeza é que a gente vai ter que mudar.
Pois é, essa é a única que Mas eu às tenho, vezes- porque mas nós todas as outras, olha, eu já Mas as vi pessoas mal. são tão resistentes a sair da zona de conforto, da mudança. É, Então é difícil. eu acho Então a que gente vai desde que a falando gente sobre tenha isso, né? algum... Eu acho que essa coisa de você também ser puxa, um porra louca também não dá. É, Mas desde que claro. você tenha alguns pilares sólidos e um pilar seja a questão de você se tornar cada vez mais eficiente e sempre voltado para o mercado, eu acho que isso já faz você ser uma pessoa, um agente de transformação. A gente precisa disso. Né? A gente precisa ser. Eu acho que como Essa é o fato. empresários, Todos nós temos que ser a isso. gente, eu acho que não só que a gente precisa ser, eu acho que a gente já é, por ser empresário, É. a gente já é um agente Transformação. de transformação. Mas transformar o negócio, eu acho que é um grande desafio, e eu acho que transformar as pessoas, isso aí é uma questão mais, talvez, particular, a forma como a gente enxerga o negócio, que é transformar a vida das pessoas, né? Porque tem muita gente que começa... Por exemplo, hoje eu tenho 2 pessoas super importantes na área administrativa, que é a minha financeira, uma mulher, e o contador. Jovens, ele é bem jovem, ele tem 30 e poucos, ela acho que fez 40, está com 39 anos. Eles que tocam tudo, dia a dia. E os 2 começaram como auxiliares e a empresa pôde fazer essa transformação, entendeu? O trabalho deles, é óbvio, que eu acho que teve 60%, 70%, 80% deles de abraçarem, mas a gente transformou a vida de 2 pessoas, e não só. Isso, para mim, eu falo, é uma realização. grande felicidade. É legal, né? Bacana. Não só a questão, sabe, quando você disse, puxa, mas talvez você tenha uma empresa que realmente hoje não tem um tamanho, não é um grupo grande, mas eu acho que talvez tenha alguns valores aí que foram talvez mais importantes para mim, mas óbvio que também eu não sou organização filantrópica, então a lucratividade vem, mas eu acho que a gente não consegue fazer isso sem as pessoas. E a partir do momento que você tem essa questão também de transformar, de você ver o lado social de uma empresa, que isso o empresário é muito criticado porque ele ganha dinheiro, né? Mas ninguém vê que o empresário transforma mesmo a vida das pessoas. A gente só consegue transformar se ganhar dinheiro, porque se a gente perder dinheiro, a gente quebra. E não, pois é, aí não dá. Aí a gente transforma as pessoas para pior. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha algumas coisas aí que as pessoas falam do empresariado, gente, mas faz parte do jogo. A gente ganha dinheiro, é a nossa forma de ser remunerado. Claro. E correr o risco. O risco. Muito isso bom. A gente corre todo dia. Mas é também bom, né? Que talvez leve a gente pra frente. Elô, muito obrigado. Viu? Eu que te agradeço. Foi muito legal, Foi sabia? muito Gostei bom muito. mesmo. Eu também. Obrigadão. Obrigada. Ótimo.